E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje é o vídeo 3 da série Desbloqueie o Poder da Sua Mente e hoje nós vamos falar sobre autossabotagem ou programação. Qual a diferença? Você vai descobrir hoje. Vai descobrir, por exemplo, por que algumas coisas que você deseja tanto fazer ou deseja alcançar, você está muito perto de conseguir e de repente alguma coisa dá errado, você faz alguma bobagem, você comete um erro e tudo vai por água abaixo. A gente costuma chamar isso de autossabotagem. Mas pode ser programação mental também. Essa programação mental, ela é responsável por aquilo que dá errado e por aquilo que dá certo na sua vida, em grande parte dos casos. Quer saber mais? Vou te contar no vídeo, tá bom? Então, assiste aí e antes de você assistir, não esquece de se inscrever aqui no canal, de dar o seu joia e também compartilhar com quem você quiser, tá bom? Eu te espero, vamos ao vídeo. Um abraço! Bom, vamos lá. Para não perdermos tempo, para fazer o nosso tempo render aqui e a gente poder falar bastante aqui sobre a nossa temática aqui do dia de hoje. Bom, hoje vocês sabem é o terceiro encontro da série. Nós fizemos já as 2 primeiras semanas. O primeiro vídeo ele já está disponível, já estava disponível aqui no meu feed no Instagram. E também já está disponível no meu canal no YouTube, já editado, tudo bonitinho, certinho. O da semana passada também está no feed e já está no Instagram também, acho que amanhã já... No Instagram não, perdão, no YouTube, acho que amanhã já está saindo, já está sendo publicado para quem quiser assistir, ok? Então, esse material, esse conteúdo eu estou deixando gravado, estou deixando disponível nas plataformas, aí no meu canal no YouTube, aqui no Instagram, para que outras pessoas possam também aproveitar desse conteúdo, porque o objetivo dessa série é poder divulgar e difundir esse conhecimento para ajudar outras pessoas que estão passando aí por dificuldades, por lutas, pelas demandas da vida, que a gente sabe, né? Então, você fica à vontade aí para divulgar, para compartilhar, para curtir, usa como você quiser. Tá bom? A única coisa que a gente não deixa gravado é o exercício de meditação depois, que aí sim, essa meditação depois ela é muito particular, é muito pessoal, né? Então eu faço o exercício e você guarda para você as suas experiências. Tudo bem, gente? Joia! Meu primo André chegando aqui, legal que você está aqui, André. Bom, então, na semana passada nós falamos sobre o incômodo que nós sentimos ao não termos o controle da nossa vida nas nossas mãos. Então, lembra daquelas perguntas que eu fiz no início? Você já se sentiu insatisfeito? Para quem acompanhou, né, o vídeo anterior. Sabe aquele sentimento de insatisfação? Abração para você também, querido. Aquela insatisfação de você talvez não estar ganhando o que você gostaria de ganhar, não estar feliz no seu relacionamento, não se sente satisfeito consigo mesmo, consigo mesma, né? Desempenho no trabalho, estética, tá muito gordo, tá muito magro, não tá com aparência legal, não se sente bem emocionalmente, estresse, depressão, ansiedade, falta de autoestima, falta de libido, falta de coragem, etc, etc. Aquela coisa de você se comparar com outras pessoas. Então, brinquei com aquela história do primo, da prima bem-sucedida, né? Do primo rico, que a família fica falando, por que você não fez igual ao seu primo, igual a sua prima, né? E aquelas comparações que não levam a gente para lugar nenhum e só atormentam a gente. Então, por que algumas pessoas conseguem determinados resultados na vida? E quando eu estou falando de resultado, eu não estou falando de dinheiro, tá? Também pode ser dinheiro, óbvio, mas eu estou falando de resultado como tudo aquilo que a gente alcança na vida. Desde um sucesso financeiro, que pode ser, ou pessoal, profissional, até as coisas mais simples, como sentir-se satisfeito consigo mesmo, estar emocionalmente bem, feliz, realizado, etc, etc. E veja que eu não estou entrando aqui na parte espiritual, tá? A parte espiritual também, mais para frente nós vamos falar e vamos relacionar isso. Mas eu estou falando do aspecto puramente emocional, que a gente ainda vai explorar um pouco mais. Bom, por que isso acontece? Então nós falamos de questões que a gente muda no dia a dia, né?
Não vou entrar em toda a abordagem do encontro anterior, porque não temos tempo, mas geralmente quando a gente não está satisfeito com alguma coisa, você está ansioso, está depressivo, está um porre o seu trabalho, o casamento não está dando bem, e por aí vai, geralmente o que a gente tenta fazer? Quando a gente não tem força para mudar aquele contexto, a gente muda o ambiente ou o fator externo. Você muda de lugar, muda de cidade, muda de emprego, muda de relacionamento, quer mudar de profissão, e ok, a nossa vida ela não é estática, ela é dinâmica, às vezes uma mudança ela pode nos fazer bem sim. Agora, muitas vezes o fator que nos causa dificuldades aí numa mudança, ele não se dá apenas por questões externas, tá, gente? Então você vai mudar o fator externo, vai ser como um analgésico. Vai anestesiar um pouquinho, vai melhorar um pouquinho, e daqui a pouco as coisas se complicam de novo. Por quê? Porque o problema, ele não está só no fator externo, ele está no fator interno, que é a nossa mente. E aí isso gera uma série de situações, é por isso que a gente fica deprimido. Então nós estamos tratando sintoma, quando na verdade a gente tem causa, né? É por isso que a gente vive ansioso. A gente, estou falando num contexto genérico, tá? Ansioso, deprimido, preocupado, e aí que a gente vai cair aí nos tratamentos e etc, etc. Mas isso não é um beco sem saída, tá? É por isso que nós estamos aqui, para trazer esclarecimento, trazer informação, para ajudar você, nos ajudar na verdade, porque quando eu estou ensinando isso aqui eu também aprendo e reforço, e a gente segue adiante aí com esse conteúdo, tá bom? Então hoje nós vamos falar, nós estamos entrando no capítulo 2 do livro. Então, mais uma vez mostrando o livro, você vai ver a capa ao contrário aí, por causa da câmera, né? Que é o livro base da nossa série, do Michael Arruda, Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Michael é meu amigo, foi um dos meus instrutores e mentores nessa área da hipnose e hipnoterapia. Devo estar com ele agora esse final de semana num curso de formação, trabalhando como monitor. Enfim, esse livro é um best-seller, é um dos melhores livros em língua portuguesa hoje para tratar desse tema, desse assunto. Embora ele não seja um livro acadêmico, científico e tal, porque é um livro que foi elaborado para alcançar pessoas de todas as origens, né? Então, um doutor pode ler esse livro e se identificar, e uma pessoa mais humilde, mais simples do ponto de vista cultural, também pode entender numa boa. E aí, então, o propósito é a gente aproveitar o conteúdo desse livro e a gente vai trocando ideia aí. E eu acho que vai ser muito legal. E claro, eu vou agregar também o meu conteúdo, aquilo que a minha experiência nessa área, meu trabalho, minhas pesquisas. E a gente vai... E é lógico, sem deixar de citar a sua própria experiência, porque essa live, ou essas lives, essa série, a gente constrói juntos. Ok, gente? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Vocês podem ir fazendo aí, que eu estou tocando o conteúdo aqui, mas eu estou observando tudo que vocês estão escrevendo aí, e a gente vai interagindo ao longo da conversa. Se quiser continuar mandando coraçãozinho aí, pode mandar, e vamos seguindo em frente. Bom, o tema do capítulo 2, ou o título, é Estamos Vivendo como Prisioneiros. Intrigante isso, né? Por quê? Porque de uma certa maneira, e por isso que o título do livro é Desbloqueie o Poder da Sua Mente, a questão é que mentalmente, ou do ponto de vista das nossas ações, nós temos algumas prisões. Talvez o termo você não goste muito, mas é um termo adequado, porque de fato algumas coisas que a gente quer realizar ou que a gente quer experimentar, a gente não consegue porque a gente está aprisionado dentro das nossas próprias programações. Eu vou falar bastante essa palavra hoje, programação, e vou falar bastante da nossa mente também. Proteção, programação ou autossabotagem. Você já ouviu falar? Já ouviu falar essa expressão autossabotagem? Gente, quem sabe o que é autossabotagem aí? Ou quem quer me dar um exemplo do que é autossabotagem? Em que situações a pessoa ela se autossabota? O que você entende sobre isso? Comenta aí, posta aí nos comentários aí, resumidamente, o que você entende por isso.
porque nós vamos fazer um paralelo aí com esse termo, ou esse conceito autossabotagem, para a gente falar de programação da nossa mente. Enquanto você escreve aí, deixa eu pedir um favor para minha esposa, por gentileza. Ah, não, nem preciso, está aqui do meu lado. Eu ia pedir para ela pegar um negócio para mim aqui, mas tá. Eu achei que eu tinha separado. Não, está aqui. Está aqui. Está perguntando se ela quer que eu pegue, se ela quer. Se eu quero que ela pegue, mas está aqui do lado. Eita, que enrosca. Gente, o que é autossabotagem? Qual é o conceito de vocês a respeito de autossabotagem? E por que eu estou fazendo essa pergunta, né, sobre autossabotagem? Porque todos os nossos hábitos, todo o nosso comportamento, todas as coisas que a gente produz ao longo da nossa vida, no dia a dia, elas são geradas por uma parte mais profunda da nossa mente. E não propriamente pela nossa mente consciente. Eu já vou explicar mais um pouquinho, daqui a pouquinho, o que eu estou querendo dizer com isso, se você não sabe do que se trata, mas ok. Então, essa parte da nossa mente, vamos ver o que a Thaís respondeu aqui. Thaís Agostini. Entendo que a autossabotagem é se limitar quanto podemos ir além. Sim, Thaís, essa é uma das possibilidades. Isso é uma forma de autossabotagem. É você ter condições de alcançar um patamar maior, uma situação melhor, e você, por alguma razão, se limitar e não chegar onde você poderia chegar. A Luciana está comentando, eu acho que é enganar-se a si próprio. Também, Luciana, de uma certa maneira sim, tá? Por quê? Porque no fundo, quando a gente se auto-engana, a gente está contando uma mentira pra gente, né? E se eu conto uma mentira para mim, eu estou dizendo o seguinte, olha, então, por exemplo, eu posso alcançar um resultado, mas eu digo para mim mesmo que eu não posso. Essa conversa às vezes não é verbal, às vezes é só um pensamento. Então isso é uma autossabotagem. André está dizendo, a pessoa deixa de melhorar algum aspecto da vida por sentir algum benefício e não fazer nada para mudar. Isso é muito relevante, André. Esse benefício, entre aspas, que você colocou aí, a gente pode chamar de zona de conforto, por exemplo, né? Que é aquela coisa, eu poderia melhorar um aspecto na minha vida, mas para eu melhorar nesse aspecto da minha vida, eu preciso me arriscar um pouco mais. Eu preciso gastar um pouco mais de energia, me esforçar um pouco mais, ou eu preciso me expor a alguns constrangimentos que eu me sinto desconfortável, e por aí vai. Então, cada vez que a gente deixa de se expor, ou de se arriscar, ou de se esforçar, ou o que quer que seja, a gente fica numa zona mais confortável. Por quê? Porque aí a gente não sofre. E uma vez que você não sofre, você não melhora também, porque você não vai dar um passo adiante. Então, isso é uma boa definição de autossabotagem. Agora, por que nós não vamos falar apenas em autossabotagem? Porque, na verdade, o conceito de autossabotagem ele tem a ver com você fazer ou criar coisas para podar os resultados que você deseja na vida, ou que você precisa alcançar na vida, seja eles quais forem os resultados, tá ok? Então essa autossabotagem ela vai muito no sentido negativo. Agora, a autossabotagem ela pode ser chamada de programação. E a programação não é só autossabotagem, tá? Vamos diferenciar as coisas aqui para a gente entender. O que é essa programação, afinal de contas? Programação é tudo aquilo que a nossa mente subconsciente, a nossa mente mais profunda, não aquela consciente que você está usando para raciocinar aqui agora e conversar e entender o que eu estou falando. É parte da nossa mente que às vezes a gente não dá conta, que a gente não presta muita atenção, que a gente nem percebe que ela está agindo, mas ela está ali, conduzindo a nossa vida, conduzindo as nossas ações. E essa programação, para quem é da área da informática, é até mais fácil de usar essa analogia, tá? Mas acho que todo mundo aqui vai entender. O que é programação? Quando, na área da informática, quando você tem um computador ou um celular, você tem duas partes basicamente, a parte física e a parte que não é física. A parte física é o que eles chamam de hardware, né? Que é o computador, um aparelho de computador ou o seu aparelho de celular, que você pega na mão aí, é a parte física. Ele tem lá os seus componentes, tem os chips, tem tudo
toda a parte física dele. E para ele rodar, e para que as coisas aconteçam dentro dessa parte física, precisa de um elemento chamado software, que é um programa. Ou no caso do celular, você pode chamar de aplicativo, né? Você baixa um aplicativo, como o Instagram, que a gente está usando aqui, ou o YouTube, para quem quiser assistir depois. Para o celular rodar, ele precisa de um aplicativozinho, que você baixa lá no Play, e faz o seu registro, e ele passa a funcionar. Esse programa, essa programação, ele vai rodar, vai se comportar e ele vai agir conforme o que ele foi programado para fazer. Então, por exemplo, o Instagram é um programa ou um aplicativo que roda vídeo, que apresenta fotos, textos e áudios quando você vai mandar mensagem. É para isso que ele serve. Ele não serve até o momento para outra coisa, a não ser que ele seja programado depois, uma atualização para outra coisa. Do mesmo jeito que quando eu uso no meu computador um programa chamado Microsoft Word, ele só serve para escrever texto. Ou para fazer uma firula ali, uma foto, você pode postar uma imagem e tal, mas ele não vai fazer vídeo. Por quê? Porque ele não foi programado para isso. Não é a função daquele software ou daquele aplicativo. Tá claro, gente? Então, usando essa analogia para falar da nossa mente, o nosso cérebro e o nosso corpo é o hardware, é a parte física. É a parte biológica da coisa. Então é onde passa o sangue, onde tem as células, onde cada órgão tem o seu funcionamento. Então esse é o nosso hardware. O que é o nosso software do nosso cérebro, que é a nossa mente? É onde os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos hábitos, as nossas memórias estão guardadas. Esse é o nosso aplicativo. Tá claro? Então o que acontece? Esse nosso software, esse nosso aplicativo, que a gente chama de nossa mente, ela é dividida em algumas áreas. Essas áreas a gente divide pedagogicamente, tá? Porque não é uma divisão, uma linha rígida e tudo mais. É só para você entender. Então, é assim que ela é programada. E como que a gente faz a programação da nossa mente? Ela é programada desde a nossa primeira infância. Através das nossas emoções, das nossas experiências, as experiências que você vai vivendo na vida, e da maneira como você interpreta essas experiências. Porque, veja, não existe nenhuma experiência que seja estática. Do tipo assim, ó, acontece uma coisa e aquela coisa é um fato exatamente daquele jeito. O que acontece é o que acontece, mas você nunca vai interpretar aquilo como um fato da mesma maneira que outra pessoa que está do seu lado vai interpretar. Porque cada um de nós tem o seu modelo mental, a sua programação. Então você vê um carro batendo ali na esquina, para mim talvez vai chamar mais atenção o barulho da freada. Porque na minha programação isso é importante, minha programação mental. Para o outro que viu a batida, talvez o que vai chamar mais atenção foi a velocidade do carro. Nossa, como estava rápido, porque para ele visualmente foi mais importante aquela experiência. E um vai achar que um estava errado, o outro vai dizer que o outro estava errado. Vocês estão entendendo? Porque é assim que nós interpretamos a nossa realidade. Tudo que a gente vive, que a gente sente, é interpretado. Né? Há o fato, aconteceu e tal, mas a gente interpreta. A gente não tem como a gente dar cada detalhe para o fato que vai ser igual para outra pessoa. Ok? Então isso é o que a gente chama de programação. Agora, essa programação, ela é responsável diretamente pelo seu fracasso e pelo seu sucesso. Então, quando nós falamos de fracasso aqui, nós estamos falando da autossabotagem, né? Ou seja, eu queria alcançar algumas coisas, realizar algumas coisas, vivenciar algumas coisas e não consigo. Então, pode ser, veja, eu estou colocando uma condição aqui, né? Um condicional. Pode ser que eu esteja me autossabotando para não alcançar isso. Então, por que eu estou me autossabotando? Porque a minha programação é assim. A minha programação mental não me deixa alcançar aquilo que eu quero, mesmo que conscientemente eu desejo muito aquilo. Mas no meu subconsciente, na minha mente mais profunda, eu não consigo caminhar, porque tem alguma coisa que me segura, que me atrapalha. Sabe aquela história de você estar quase alcançando alguma coisa que você desejou muito e chega ali na hora, alguma coisa errada acontece, você faz alguma bobagem. Tem um clássico anual que exemplifica muito isso. Vocês já viram os vídeos dos atrasados do Enem? Em que o pessoal vai fazer a prova do Enem e sempre chega aqueles uns desesperados,
que sai rolando antes do portão fechar. Aqui no Mackenzie, aqui na Consolação, o pessoal fica tudo filmando, né? Porque tem um portão que ele é automático, ele vai descendo, os seguranças do Mackenzie ficam ali, e tem uns últimos que já entram rolando. Tem uns que faz para você aparecer também, porque gosta de flash. Mas o que é essa pessoa que atrasa num compromisso tão importante como esse? Em que ela não pode atrasar de jeito nenhum, porque senão ela perde um ano da vida dela. Programação mental. Autossabotagem. O que parece ser uma coisa racional, na verdade, em grande parte dos casos, há casos em que acontece um problema. O ônibus quebra. Eu tenho uma amiga que perdeu um vestibular porque ela viajou um dia antes, o ônibus quebrou na estrada e ela chegou 15 minutos atrasada aqui em São Paulo com uma prova que ela tinha se organizado para chegar 8 horas antes. Então, coitada, pode acontecer? Pode acontecer. Mas, via de regra, o atraso é um bloqueio da nossa mente. É um típico caso clássico, é a autossabotagem. Então, isso acontece, e aí a gente poderia estender muitos outros casos, né, de programação mental. Então, isso nos leva tanto para o fracasso, como também pode nos levar para o sucesso. Pode nos levar também para uma experiência positiva. Então, pensa um pouquinho nas coisas que você já realizou na sua vida, que te fizeram bem, que você se sentiu realizado. Talvez a casa que você comprou, construiu, talvez o carro que você dirija, talvez o teu casamento, o nível de qualidade do teu casamento, talvez as tuas relações pessoais, suas amizades, coisas boas, vamos pensar em coisas positivas, né? Como é que você alcançou esse nível de qualidade de vida, de realização, etc., a faculdade que você fez e tal? Você também tem uma programação que te levou para isso. Então, veja, a nossa programação ela não leva a gente só para desgraça ou só para sofrimento. Ela leva a gente para onde a gente está chegando, para o bem ou para o mal. E veja que bem e mal aqui é um conceito, eu estou falando do ponto de vista emocional, tá? Não estou falando do ponto de vista espiritual nem teológico, tá? Isso é uma outra questão, não é o tema do nosso assunto aqui hoje, tá? Senão a gente ia para uma outra linha aqui. Eu estou falando no sentido daquilo que a gente avalia como bom ou ruim. Então, nesse aspecto, é a nossa mente que nos leva. Se você está se sabotando, está sofrendo, está se atrapalhando em alguma coisa, é a tua programação. É o teu aplicativo, é o teu software mental. Se você alcançou alguma coisa boa, alguma coisa positiva, se você está feliz com alguma coisa na tua vida, entenda que você alcançou isso também por causa da tua programação, do teu software, do teu aplicativo mental. Tudo bem, gente? Faz sentido? Se fizer sentido, dá um joinha aí, dá um ok. E se tiver alguma dúvida também, você não precisa concordar, você comenta aí, tá bom? É por isso, gente, que para muitas pessoas, existem pessoas que têm uma facilidade muito grande para lidar com coisas que pra gente às vezes parece difícil pra caramba. Então, por exemplo, não tem aquela pessoa que chega num lugar, ela é expansiva, ela conversa com um estranho e tal, e às vezes você é tímido e travado e você não consegue conversar? Você fala, Deus que me livre que eu vou chegar num lugar desse. É programação. E às vezes você consegue fazer coisas e realizar coisas que para outra pessoa parece uma coisa impossível. É a tua programação. Então, veja, não é uma questão de difícil ou fácil, porque toda tarefa tem as suas nuances aí, as suas lutas, né? A Thaís está falando aqui da autorresponsabilidade. Sim, nós somos responsáveis em última instância, né? Há fatores externos? Claro que há. Mas depois que a gente chega na vida adulta, nós somos responsáveis pela nossa vida e pelas nossas decisões. Falando como pastor aqui, né? Me permitam só fazer uma pincelada. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Não tenho dúvida disso. E creio também que se a gente quiser ser feliz na vida, a gente tem que deixar a nossa vida no controle nas mãos dele. Tem que se submeter à vontade de Deus. No entanto, Deus não anula de nós a nossa responsabilidade de tomar as decisões e assumir a nossa vida. Senão a gente vai ficar sempre escorado nas decisões de alguém, para o bem e para o mal. Ok, gente? Então, isso é parte da nossa programação. Esse é o nosso modelo mental. É assim que as coisas funcionam, é assim que nós somos. Ok? Bom, o que essa programação mental faz com a gente e por que ela é do jeito que é? Por incrível que pareça, a nossa programação mental
especialmente na mente subconsciente, ela tem basicamente uma finalidade e uma única preocupação. Ela tem várias funções, eu vou explicar rapidamente aqui depois o que são essas funções, mas basicamente a sua mente subconsciente ela só está preocupada em te proteger. Parece louco que quando você está se auto-sabotando ela está te protegendo? Parece um contrassenso? Parece, né? Mas é assim que é. A nossa mente subconsciente ela não age dentro da lógica racional. A lógica racional diz o seguinte: eu preciso fazer aquilo que dá certo para mim, e que não me machuque, e que me leve até onde eu quero chegar. Então, se você tem um desejo, por exemplo, você está meio gordinho, meio gordinha, quer emagrecer, esse é o desejo da tua mente consciente. Eu preciso emagrecer, preciso perder barriga, preciso ir na academia. Esse é o teu desejo consciente. Mas talvez a sua mente subconsciente está dizendo assim, você não precisa disso. O que ela vai fazer? Se ela entende que ela não precisa, por alguma razão, ela vai te proteger no sentido de que você não perca peso. Porque para a sua mente subconsciente existe uma razão, existe uma importância para que você continue com o mesmo peso que você tenha. Louco isso, né? Mas é assim. Atrasar no Enem é um problema? É um problema, com certeza. Conscientemente você pode dizer assim, eu não vou perder essa prova de jeito nenhum, vou chegar cedo. Mas a tua mente subconsciente está dizendo assim, não, vou proteger ele. É louco, né? Mas é assim. E para as coisas positivas também. Talvez você está alcançando resultados muito bons e a tua mente subconsciente está te levando para esses resultados. O Natanael está dizendo que ele é o gordinho. Pois é, Natanael. Até que você está bem, viu, Natanael? Mas, talvez, se você se sentir incomodado com isso, né, existe uma razão para isso também. Tá? Então, a mente subconsciente, por que ela protege? Qual que é a lógica da mente quando ela nos protege? A mente subconsciente ela não é racional, tá, gente? Ela é emocional. A mente subconsciente ela não age da mesma maneira que a mente consciente. O consciente, ele racionaliza. Então ele precisa dar explicação e dar sentido para as coisas. Se você quer filosofar, você precisa ter mente consciente. Você precisa fazer cálculo ou entender o que nós estamos falando aqui, mente consciente. Agora, a mente subconsciente ela não está nem um pouquinho preocupada em raciocinar. Ela está preocupada em sentir, porque essa é a função dela. Então, ela vai pegar a mínima ligação entre todas as suas experiências na vida e vai associar aquilo com prazer ou com dor. E se alguma experiência que você teve no passado te causou dor, e depois essa dor foi reforçada, e ela começa a somar e somar, e ela começa a perceber que há algumas situações em que você precisa estar numa condição para que você não sofra aquela dor, então ela vai transformar isso numa programação para te proteger daquela dor. Lembra que na aula passada, no encontro passado, na série, nós falamos sobre a moça que estava para fazer uma cirurgia bariátrica, porque ela não conseguia emagrecer e a obesidade dela era num nível mórbido. E ela queria, conscientemente, é claro que ela queria emagrecer. Mas ela não conseguia, porque a programação mental dela estava preparada para proteger ela do sofrimento, comendo. Como é que era isso? Ela aprendeu lá na infância que quando ela comia, ela fazia a mamãe feliz. E isso foi sendo reforçado. Então ela nem sabia disso. Só que lá na memória dela, lá na memória mais profunda, no subconsciente, a mente dela aprendeu isso, que quando ela comia, ela fazia a mamãe ficar feliz. E depois que ela trouxe isso de uma maneira introspectiva, foi lá para o profundo, ela não lembrava mais disso, mas já estava lá instalado na programação dela. E assim é com tudo. Então a nossa mente, ela leva a gente para nos sabotar, querendo nos proteger, e ela também nos impulsiona para as nossas conquistas, querendo nos ajudar. É louco, mas é assim que funciona. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, vamos ver o que você acha disso. Você já ouviu, ou você já falou para alguém, né, depende do lado que você está na conversa, a seguinte frase, por exemplo, você já disse ou ouviu alguém falando assim, por que você não emagrece? Se você se sente mal assim, gordinho, por que você não faz um regime? Por que você não vai para a academia? Por que você não perde peso? Por que você não larga esse cigarro? Por que você não para de beber? Você que está deprimido, larga a mão disso. Por que você não
Você não precisa ser tão ansioso. Deixa essa depressão aí de lado, levanta, vai fazer alguma coisa. E por aí vai, né? Você já ouviu isso? Você já falou isso para alguém? Gente, o que acontece? Tava travando, Luci? Tá bom agora? Se estiver travando, aí vocês me dão um feedback, tá, gente? Gente, por que alguém que, por exemplo, tem problema de peso não consegue emagrecer? Ou quem é magrinho igual eu não consegue ficar mais fortinho, mais bombado? Porque se fosse tão fácil, todo mundo faria. Parece fácil você chegar para alguém e dizer assim, se você é ansioso, você não precisa ficar ansioso assim, deixa de ser ansioso. A pessoa está deprimida, isso é falta do que fazer, isso é frescura. Gente, não é. Ninguém em sã consciência, ninguém conscientemente falando, larga de estar naquele estado se ela quisesse. Ela não consegue. Não conscientemente, pelo menos. Ela consegue? Sim, ela tem recursos para isso. Todas as pessoas têm. Mas às vezes ela não sabe o caminho. A Gisele está falando aqui sobre o cigarro, a bebida, já falei. A Luciana falando aqui, eu já ouvi muito. Pois é, gente. A gente ouve e a gente fala, a gente repete esse discurso. Porque a gente não entende, né? Então eu não quero aqui te culpar por isso, mas a gente não entende o modelo da mente. Quando a gente fala isso por isso, ou quando a gente ouve isso. Por isso que a gente associa isso com a mente consciente, com a capacidade do indivíduo de fazer isso. Agora, por que o indivíduo não tem capacidade de mudar a sua situação, a sua realidade? Isso, Michele, deixa de ser ansiosa, se controla. Falar é fácil, né, Luciano? Mas ninguém está na nossa pele, é isso aí. Por que isso acontece? Porque dos 100% da capacidade da nossa mente, apenas 5% dessa capacidade é o que representa o que a gente é de verdade. Existia uma lenda, um mito no passado que dizia assim, que o ser humano só usava 10% da sua capacidade da mente ou do cérebro. Isso não é verdade, gente. Isso é um mito, tá? Existe, é claro, algumas áreas do cérebro que continuam sendo pesquisadas, embora a neurociência já tenha avançado muito na pesquisa, no entendimento de como o cérebro, né, tô falando da parte física, funciona, e a mente a cada dia tem descoberto novas coisas, a parte que não é física, né, o nosso programa, a nossa programação, que é a nossa mente. Mas o ponto é que a nossa mente, ela tem algumas áreas. Eu vou mostrar rapidamente aqui, gente. Infelizmente vai aparecer do avesso aqui, porque eu acabei não lembrando de imprimir uma cópia inversa para apresentar aqui, para mostrar para vocês. Mas esse aqui, não sei se todos estão conseguindo ver, é um modelo da mente de Gerald de Cain, que a gente usa na nossa área de hipnoterapia, de hipnose. Eu quero apenas mostrar para vocês aqui o seguinte. Essa área mais clara aqui, imagina que isso aqui é a mente, tá? Esse círculo todo. Essa parte mais clara, que é a nossa mente consciente, ela representa só 5%. Tá travando aí para você, Thaís? Não? Acho que só para a Luci que está travando então, Luci. Vê se você troca aí a tua conexão. Ou sai e entra outra vez, que às vezes fica melhor, tá? Ou troca para o 4G, enfim. Porque para o restante está tudo normal, tá bom? Então, essa parte mais clara aqui é a nossa mente consciente, é aquilo que a gente usa para racionalizar e para fazer força de vontade. Essa área mais escurinha aqui, o azul mediano aqui, é a nossa parte subconsciente, e esse azul mais escuro é a parte que a gente chama de mente inconsciente, tá bom? Mais para frente a gente vai voltar a esse modelo num outro encontro, a gente vai falar mais, tá? O que acontece? A nossa mente, dessas 3 partes aqui, a mente consciente, que é essa que nós estamos racionalizando aqui, ela é responsável só por 5% do que a gente é. Então você já ouviu aquela história da pessoa que fala assim, não, eu sou muito racional, eu racionalizo tudo, não, para mim tudo tem que fazer sentido. Gente, não acreditem nessa conversa, tá? Eu sei que às vezes a gente tem a tendência de racionalizar, mas racionalizar é só dar explicação e dar sentido para as coisas. Nós não somos racionais, nem um pouquinho. Ou melhor, um pouquinho, 5%. 95%,
os outros 95% da nossa mente está abaixo, está fora do acesso da mente consciente. Está na parte mais profunda, que a gente chama de mente subconsciente, que eu mostrei aqui, e de mente inconsciente. Agora vai, Lucy, vamos ver. Então, por exemplo, você duvida disso que eu falei? Que a sua mente consciente, ela não está te levando e talvez você não consiga chegar onde você gostaria de chegar? Bom, nós estamos conversando aqui já faz mais de meia hora. E nessa meia hora, talvez você esteja prestando atenção na minha imagem, nesse meu rosto bonito aqui, e também no som da minha voz, essa voz linda aqui. Ok. Você estava prestando atenção antes de eu falar, tá? Agora que eu vou falar, você vai prestar atenção. Você prestou atenção na pressão das suas pernas no lugar que você está sentado assistindo? Se é que você está sentado? Como é que está a sensação sua? Você está sentado no sofá, numa cadeira, na cama? Você está em pé? Você está de calçado ou está descalço? Ou está de chinelo? Aí onde você está? Está calor ou está frio? Você está de camisa de manga comprida igual eu ou de manga curta? Você está transpirando? Você está perfumado? Você está se sentindo cansada ou se sentindo disposta? Você consegue ouvir o barulho do seu coração? Você consegue ouvir o barulho da sua respiração? Você já prestou atenção em quantas vezes você piscou enquanto a gente começou essa live? Agora vai dar faniquito, né? Se você começar a prestar atenção no piscar de olhos. Tudo isso está acontecendo enquanto a gente está conversando. Enquanto nós estamos conversando aqui, existem centenas de milhares de sensações que você está captando ao seu redor, mas que você não está prestando atenção. Então, por exemplo, se você fizer um pouco de silêncio, você vai começar a perceber que tem barulho ao seu redor. Alguns talvez você até estava ouvindo, mas não estava dando atenção. Você vai começar a perceber que a tua calça está apertando a tua coxa, ou não. Que o seu pé está livre, está folgado. Então, todas essas sensações, esses estímulos, eles acontecem e a nossa mente, ela percebe tudo isso. Tudo isso. A nossa mente subconsciente, a nossa mente inconsciente, ela está captando todas essas sensações. Mas a gente só consegue dar atenção e dar sentido para aquilo que está na mente consciente, que são 5%. Por quê? Porque senão você enlouquece. Imagine se, ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui, você prestasse atenção em todos esses estímulos. A nossa mente, ela gastaria muita energia. Você ia ter que comer um caminhão de comida e dormir 20 horas por dia para a sua mente dar conta de poder gastar energia suficiente para prestar atenção em tudo. Então, essa é uma estrutura de sobrevivência da nossa mente para a gente poder elaborar e sentir tudo isso. Ok? Então, algumas coisas que a gente chama de consciente precisa da mente subconsciente e inconsciente. Mesmo aquilo que é consciente, por exemplo, aquilo que você está prestando atenção, você precisa da sua mente subconsciente. Por exemplo, nós estamos falando aqui, eu estou falando e você está me ouvindo, e eu estou falando em português. Pode ser um português meio cansado, né? Talvez não aquele português tão culto, mas você está entendendo o que eu estou falando. Espero. Por quê? Porque nós aprendemos a falar português. Você nasceu no Brasil. Então você aprendeu desde a infância. Você já viu como que é uma criança, né? A criança, ela não nasce sabendo falar língua nenhuma. Por isso que quem nasce no Brasil fala português, quem nasce na Argentina fala espanhol, quem nasce na Inglaterra, nos Estados Unidos fala inglês. Porque ela nasce e ela vai aprender a língua que é materna, a língua do país e da cultura dela. Você pode aprender uma outra língua depois de adulto? Pode. Se você estudar, você vai aprender. É um trabalho lascado, né? Mas dá para aprender sim. Então, para que você fale português comigo ou entenda o que eu estou falando em língua portuguesa aqui, a tua mente subconsciente ela já sedimentou esse aprendizado lá na infância e você está só reproduzindo agora. Existe um exercício de hipnose, por exemplo, que é uma brincadeira que às vezes eu faço só para entretenimento, em que eu falo para a pessoa assim, dou uma sugestão, óbvio, né? Que hipnose é sugestão. A pessoa não vai falar mais português. Ela pode entender o que eu estou falando, mas ela não vai falar. Por quê? Porque naquele momento de hipnose,
a mente subconsciente dela está aceitando uma sugestão dizendo assim, olha, essa área da tua mente agora que te faz falar português, ela está bloqueada, ela não vai falar. E ela não fala. E se você sabe falar uma outra língua, você vai falar. E se você não sabe falar a língua que eu estou sugerindo para você falar, você vai inventar. E você vai falar. É louco isso, né? Parece mentira, mas é verdade. Tem gente que está aí na live que eu já fiz essa brincadeira com elas. Tá bom? Então, pessoal, vocês entendem o que nós estamos falando aqui? Tá claro isso? É assim que a nossa mente funciona. A questão é que isso acaba se tornando uma guerra. Uma guerra com um exército limitado. De que guerra que nós estamos falando? Nós estamos falando da luta do dia a dia para mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos e os nossos resultados. É por isso que eu falei lá no início, né? Eu comentei que nós estamos vivendo como prisioneiros. Porque às vezes a gente quer mudar algumas coisas, mas a gente não consegue. Porque a força de vontade para mudar, ela está nessa área que eu comentei aqui, os 5% da mente consciente. Então, por que você... Vou até colocar aqui no... Desculpa, gente, deu uma travada, voltou aí? Deixei meu 4G aberto aqui também, porque aí não trava mais. Vamos lá. Por que muitas vezes a gente tenta mudar alguma coisa e a gente não consegue? Porque está na nossa mente consciente, que é aqueles 5%. Você começa a fazer uma academia na segunda-feira, quando chega na sexta-feira você já está desanimado. Você começa uma dieta e daqui a pouco você larga, você come lá uma picanha gordurosa, você já não quer mais saber de dieta. Ou toma um refrigerante, uma cerveja lá, cada um no seu hábito, né? Então, é possível você alcançar mudanças pela mente consciente? É possível. É possível fazer só na base do esforço? É possível. Mas isso demanda uma energia muito grande. E aí, você vai fazer o caminho inverso. Você vai se esforçar para que a tua mente subconsciente mude a programação. E aí mudou a programação, torna um hábito. Então, por isso que a pessoa que às vezes nunca fez exercício, ela começa, vai fazendo esforço, até que chega um momento em que isso se torna um hábito e isso faz parte da programação dela. Agora, existe um caminho mais simples, mais fácil, mais para frente a gente vai fazer isso com mais calma, mas basicamente tem a ver com as nossas emoções. Por quê? Porque a nossa mente subconsciente é emocional. Por isso, gente, que se você quiser mudar alguma área da sua vida, olha para aquilo que você quer, tá? Eu estou fazendo um caminho aqui, mas existem outros caminhos, mas vamos lá. Olha para aquilo que você quer e atrela aquilo com emoção. Porque a emoção, o sentimento, ele tem a capacidade de ir diretamente na sua mente subconsciente e ajustar a tua programação. Faz sentido? Então, por exemplo, se você sonha com uma viagem, com uma casa nova, olha para aquilo, pensa naquilo e começa a sentir o que você sentiria se você estivesse vivenciando aquilo. Porque isso começa a se tornar programação e a tua mente subconsciente começa a procurar caminhos para que aquilo se realize. Tá ok? Faz sentido? Então é assim. Então essa guerra você não vai conseguir ganhar com a mente consciente. Por quê? Eu disse de 100% aqui, né? Imagine que a sua mente consciente, a sua mente geral, então ela tem 100% da sua capacidade. E aí você vai numa guerra e cada um dessa porcentagem, cada 1% é um soldado de um exército. Imagine. Você vai para a guerra com a mente consciente, você vai com 5% desse exército. Ou seja, você vai com 5 soldados. E você vai lutar contra 95 outros soldados da mente subconsciente e inconsciente que ficaram lá. Você não vai ganhar essa guerra. Você vai perder. Porque é 5 contra 95. Por quê? Porque você vai estar lutando conscientemente com a sua programação, que é responsável por 95% do que você é. E essa programação é a causa pela qual você é gordo ou você é magro. Porque você é uma moça feliz ou triste. Porque você é ansiosa ou depressiva ou alegre. Se você é um cara que tem vício ou não tem vício. Se você tem sucesso profissional e financeiro ou não. Isso é programação. Tá ok? Ah, mas tem a ver com competência, com estudo. Bom, essa é a parte 2. Tá? Mas para você ter alcançado excelência, competência, estudo, você também precisava de uma programação que te levasse para isso. Ok? Então,
é assim que nós somos. Essa é a nossa programação. Essa é a raiz de tudo que nós somos. Tá ok? Se fizer sentido, você pode dar um ok, um joia aí, um sim, tá bom? E se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode ir colocando. Eu vou só chegar na parte final aqui da nossa reflexão, que daqui a pouco vai dar 1 hora. E encerrando essa 1 hora aqui, eu vou fechar essa live e vou abrir outra para a gente fazer o exercício de meditação, para a gente tratar uma área específica. Semana passada foi top, foi para dar uma sacudida, uma chacoalhada, e hoje vai ser uma experiência muito positiva, tá bom? Bom, qual é a raiz do nosso descontrole, então? Eu vou falar do exemplo do livro, tá? Lembra na semana passada que eu falei, eu trouxe o exemplo, no finalzinho a gente falou do João, que o João tinha o vício do cigarro. Então ele já fumava pra caramba e queria largar o cigarro e não conseguia. Ele não conseguia porque ele estava fazendo um esforço consciente. Porque conscientemente ele sabe que o cigarro é uma porcaria. O cigarro, ele mata você muito mais cedo, tem trocentas substâncias cancerígenas, é caro, né? Nem sei quanto custa um maço de cigarro hoje. Mas é caro, não é barato. E te deixa fedido, te envelhece cedo, enfim. Ninguém em sã consciência quer ser viciado no cigarro. Só que a pessoa não larga, não é só por uma questão química. Tem a questão química? Ou se tem. Tem substâncias que causam dependência? Com certeza tem. Mas não é só a substância cancerígena. É a programação subconsciente também. Ok? Senão as pessoas, se fosse só uma dependência química, não existiriam pessoas que parariam de fumar. Quer um exemplo? Eu já fui fumante. Viu, Michele? Você está falando cigarro, meu vício. É possível largar de fumar. Tá bom? É lógico que eu fui fumante na adolescência, isso faz muito tempo. E antes da minha experiência com Cristo, eu já tinha parado de fumar. Mas houve 2 questões, e eu conheço muitas pessoas, amigos, que largaram de fumar, mesmo depois de fumando durante o ano. Então é possível. Como é que o João, aqui do exemplo do livro, depois se você quiser me manda um direct aqui que a gente pode conversar mais sobre isso, tá, Michele? Mas você pode largar seu vício sim. E rapidamente. Então, João e o vício do cigarro. Como é que ele se tornou um viciado no cigarro? Vai conseguir sim, Michele, com certeza. Então, o João, o que aconteceu? Ele era filho único, ou filho mais velho, né? Porque depois, quando ele estava com 6 anos, o irmãozinho dele nasceu. Vocês sabem que quando uma criança nasce e tem um irmãozinho mais velho, ele sofre. Né? Porque ele deixa de ser o centro das atenções e passa a dividir com o seu irmão ou com os seus irmãos. É natural, a criança não faz isso porque ela quer, porque é criança. Né? E aí ele se sentiu inseguro. E é um sentimento. E naquele momento, num determinado momento, como é que ele descobriu isso? Ele descobriu isso através da hipnoterapia. Travou para vocês, gente? Para a Márcia, ela falou que travou aqui. Tá? Me dá um feedback se caso estiver travado ainda. Ele, em hipnoterapia, né, numa sessão de hipnose, ele descobriu o que aconteceu lá no passado dele, por que ele não conseguia parar de fumar. Aos 6 anos de idade, quando ele estava inseguro, porque o irmãozinho mais novo tinha nascido, ele viu o pai dele sentado em cima da moto acendendo um cigarro. E o pai dele era o herói dele, como é natural de muitas crianças, né? O menino, o papai é o herói. E aí, obrigado, gente, tá normal. Márcia, é com você aí, tá? Dessa vez não é culpa minha, não. Então, ele viu o pai fumando cigarro. Então, aquilo ficou na mente dele, tá? Como poderia não ter ficado, tá? Então, não é porque aconteceu com o pai dele que é para todos assim. Pode ser como pode não ser. Lembra que eu falei lá no início? É como a gente interpreta. Então, ele interpretou assim. Vai ficar salva, Nath, pode ficar tranquila. Tá bom? Só a parte da meditação que não vai ficar, tá? Que é depois. Então, naquele momento, a mente dele gravou essa cena. O papai, meu herói, acendendo cigarro. Aquilo impressionou ele. Quando ele chegou na adolescência, um outro primo que ele também admirava muito, um primo muito chegado, fumava e ofereceu um cigarro para ele. E ele aceitou. Naquele momento, ele se sentiu importante. Porque emocionalmente, veja, isso não é racional. Emocionalmente, ele se sentiu tão firme como o pai herói que ele viu lá aos 6 anos e como esse primo que ele admirava. E ele começou a fumar.
E a mente subconsciente dele entendeu que aquilo era uma sensação boa. O que a mente subconsciente dele começou a fazer? Lembra que eu falei da proteção? Começou a proteger ele. Qual que era a proteção? Eu preciso me sentir seguro e importante. Como é que ele se sente seguro e importante? Acendendo um cigarro. É louco? Mas é assim que é. Então ele adquiriu o vício. Depois, obviamente, que isso se torna um hábito, vai reforçar. Tem a parte química que também vai reforçar, que vai causar dependência, ok. Mas a origem de tudo estava ali. Quando a pessoa consegue ressignificar isso, num processo hipnoterapêutico a gente faz isso, a gente ressignifica essa emoção, a pessoa deixa de ter a necessidade subconsciente do vício. Então ela não tem mais aquela necessidade de segura e heróica, porque há uma reorganização das emoções. Então ela não precisa mais fumar. Então o passo para deixar o vício é muito mais rápido. Ah, mas e a dependência psicológica, a dependência química? A dependência química ela vai ser limpa também. E a pessoa consegue muito mais rápido deixar o cigarro ou qualquer outro vício. Faz sentido isso, gente? É assim que funciona. Então já deu para perceber que a nossa mente é muito poderosa, não é verdade? É ela que direciona a nossa vida. É ela que direciona os nossos rumos. E com todo esse poder, a nossa mente subconsciente ela só está preocupada com uma coisa: nos proteger. Por quê? Porque Deus nos criou para a gente sobreviver. A gente só morre hoje, aí é uma explicação teológica, tá? Se você crê, tudo bem. Se não crê, não tem problema, mas Deus nos criou para viver, para a vida. Deus não nos criou para a morte. A gente morre hoje por causa do pecado original. Esse é um conceito que eu creio, que é o conceito cristão. Tá? Você não precisa crer no que eu estou crendo, mas é o que eu creio, é o que faz sentido para mim. Tá bom? Então, Deus nos criou para a vida. E nós temos um instrumento de sobrevivência. Então, a nossa mente ela vai fazer tudo para nos proteger. Só que a nossa mente subconsciente ela entende vida como ausência de sofrimento emocional. Então, às vezes, o que para a mente subconsciente é uma proteção, para a mente consciente você sabe que vai te levar à morte. O cigarro não é uma proteção para a vida, ela te mata. Ele te mata. Mas é assim que é. É por isso que a gente sofre. É por isso que às vezes a gente tem ansiedade, tem depressão, por isso que a gente engorda loucamente, por isso que a gente come em desmedida, ou por isso que a gente não se alimenta direito, ou é por isso que a gente sabota o casamento, sabota a vida profissional. Quando você se sente com amizades muito legais, você não se acha merecedor e você dá um jeito de estragar a amizade. E os exemplos são os mais inúmeros. Se eu fosse contar casos aqui de terapia que eu já atendi, às vezes eu conto o caso, lógico que eu não vou citar nunca o nome da pessoa ou aproximada, porque é uma questão ética, mas o caso você pode, as nuances você pode contar para ilustrar, porque é uma maneira de você entender e te ajudar. Ok, gente, temos alguns minutinhos, acho que 2 ou 3 minutos antes dessa live encerrar. Então, se você tiver alguma pergunta, algum comentário ainda, pode fazer, e eu, na medida do possível, eu vou comentar aqui, tá bom? A Michele falando, eita, me descreveu. É porque fez sentido para você, Michele, porque você entendeu, né? Na verdade, é uma descrição de todos nós. É assim que nós somos. A Thaís está dizendo aqui, né? A Thaís Resch, minha esposa. Então podemos dizer que a autossabotagem é na realidade autoproteção. Sim. Por mais que pareça um contrassenso, é proteção. Assim como o teu sucesso, aquilo que você é bem sucedido na vida, é uma programação de proteção do teu subconsciente, os teus fracassos, as tuas dores, as tuas crises também são parte de autoproteção do seu subconsciente. Tá ok? À medida em que a gente for caminhando na série, a gente vai voltar a essa temática e isso vai ficando cada vez mais claro. Mas eu já estou introduzindo o tema para você já começar a entender por que você é como você é. Tá? Lógico, gente, eu não estou falando do aspecto espiritual, estou falando do aspecto mental, emocional. Tá? Tem um aspecto espiritual nisso também. Mas depois eu vou associar isso de uma maneira que fique claro. Agora não é a hora ainda, porque você precisa entender essa parte ainda. Mas a gente vai seguindo, né? Michele, total, autossabotagem é comigo, me sabota o tempo todo. Michele, vamos cortar isso, tá bom? Vamos tirar isso da sua vida, de uma vez por todas. A Gisele, conheci uma pessoa que não parava em emprego nenhum. Quando dava muito tempo, ela pedia demissão
Isso porque foi demitido de um emprego que gostava muito. Pode ser sim, Gisele. Agora, sabe o que é louco nisso? Talvez, e muito possivelmente, tá? Esse evento dela ser demitida foi a gota d'água, não foi o evento em si, não foi o único evento. O que acontece? As nossas programações, elas começam na primeira infância. Então, esse evento foi a gota d'água. Possivelmente, por que isso machucou e impactou tanto ela? Claro que ninguém quer ser demitido de um lugar que gosta de trabalhar, né? Eu não gosto, você também não. Mas isso pode ser um evento marcante, mas que não vai mudar o rumo da sua vida. Mas se ela tem eventos emocionais na programação dela anteriormente, que estão associados com essa experiência que ela teve, e veja, o problema não é a demissão, é o que ela sentiu no evento da demissão. Nós estamos falando de emoção aqui, tá? Não é o fato. É o que você sente, a respeito do fato. Tá bom? Então, eu gosto de usar essa ilustração aqui. Lá na primeira infância tem uma primeira emoção, tá aqui, ó. Enche um pouquinho o seu copo. Esse copo ele pode ser esvaziado. É por isso que a gente faz terapia, é por isso que a gente elabora. Então, se tudo que a gente sofresse na vida enchesse o nosso copo e nada esvaziasse, a gente ia explodir. Então não é isso. Mas alguns eventos, emoções, a gente não esvazia. E aí se vai repetindo, uma hora transborda. Quando transborda, é onde vem as crises. Ok? Exatamente é o que a Thaís está falando aqui. O copo dela encheu na demissão e transbordou. E agora ela tem uma programação muito forte que faz com que ela não pare emprego nenhum. Ela está se auto-sabotando. Então, assim, é consciente isso? Não. Talvez ela até consciência de algumas nuances, como você comentou aí. Mas ela não consegue reorganizar isso. Ok, gente? Bom, antes que o Instagram feche na nossa cara aqui, o que nós vamos fazer daqui bem rapidinho? Eu vou fechar essa live e vou abrir uma nova live, tá bom? Para a gente fazer o exercício de meditação. Como vai ser? Essa live que eu acabei de fazer agora, ela vai ficar salva, se você quiser depois, e até eu vou pedir, se você puder, para você fazer um comentário lá e compartilhar ela com alguém que você acha que seja importante a pessoa assistir, porque isso pode ajudar outras pessoas. Então vai ficar salvo, você manda lá o aviãozinho lá que tem embaixo da postagem, faz um comentário, comenta lá, até mais fácil. O que você faz? Faz um comentário e marca a pessoa. Quantas pessoas você quiser. Fala, fulano, lembrei de você, fulana, lembrei de você, acho que essa live pode te ajudar. E isso vai ser legal. E eu fecho aqui, já está encerrando, e volta comigo para outra live, eu vou abrir só para fazer a meditação, tá? A meditação não vai ficar salva, tá bom? Então, é bom que você participe, porque senão você depois não vai ter outra oportunidade. Tá? Tô fechando aqui, nós vamos começar outra. Um abraço.